お前はもう死んでいる。何？Fala rapaziada, como estamos? Sua alegria? Hor quem vos fala. Hoje vamos com uma build do Prelado de Fogo, extremamente divertida, bem tanque e com setup certinho, causa bastante dano. Se curtir meu trampo, considere se inscrever no canal, isso ajudará muito o canal que está crescendo e aproximadamente 75% das pessoas que assistem se inscrevem. Não custa nada rapaziada, fechou? Então bora lá! Hoje, para ser diferentão, vou começar com os status. Caso você queira montar a build de primeira jornada, as classes mais indicadas é o Vagabundo e o Herói. Essas duas classes têm força mais alta, atributo principal da build. Do level 150, vou deixar na tela para vocês acompanharem, elevamos vitalidade até 60 para alcançar o maior cap nesse atributo e ficar com 1900 de HP, bastante vitalidade. Mente, elevamos até 20 para ficar com uma mana confortável e não precisar potar o tempo todo. 50 de fortitude é ponto pra caramba, mas o set do Prelado de Fogo é bem pesado, e como a ideia da build é fazer ela mais tanque, 50 é necessário e obrigatório. 54 de força, esse é o atributo principal de começo da arma, ela vai escalar principalmente com força, porque colocaremos afinidade pesada, então 54 é um spot muito bom. Aí você me pergunta, por que 54, Hor? E eu te explico, sem caô. 54, porque quando seguramos uma arma nas duas mãos, o atributo de força é multiplicado por 1.5, logo, 54 vezes 1.5 nos deixa com 81. Nesse momento, alcançamos o maior cap e a arma ganha um maior pico de poder nesse status. Depois, com o restinho dos pontos, a gente eleva a fé até 15 para conseguir usar o buff do Chama Coceiro Força, um buff muito bom que vai encaixar muito bem na build. Perceba que esses status são da classe Herói, caso você esteja com outra classe, eleve a Arcana até 10 também para conseguir usar a Chama de Sangue. A partir do level 200, rapaziada, nós temos dois caminhos para seguir. Se vocês quiserem causar mais dano físico bruto e continuar aplicando sangramento, eleve Destreza para mudarmos a afinidade do martelo de pesada para qualidade. Dessa maneira, a arma passará a escalar com força e destreza e ganhará muito mais dano. Nessa versão, podemos continuar usando a Chama de Sangue, um buff de arma muito forte para continuar aplicando sangramento. Eu vou explicar melhor quando formos falar das armas, fica tranquilo. Agora, se quiserem causar um dano bruto maior físico e de fogo, vá para a versão de fé. Aqui elevamos fé até o máximo e mudamos a afinidade da arma de pesada para a arte da chama. Dessa maneira, ela continua escalando com força e passa a escalar com fé também, o que gera um DPS muito alto para a arma.
O legal dessa versão é que muitos bosses têm uma resistência a fogo baixa, o que facilita bastante nas lutas. Em questão de dano, rapaziada, as duas versões são bem parecidas. Apesar da versão de fé causar mais dano por hit, a versão com destreza também aplica sangramento, então fica a critério do freguês. Eu particularmente, depois do level 200, prefiro a versão de fé. E pra fechar, no level 210 por aí, a build já alcança o pico de poder máximo, mas no level 238 é quando ela fica bem redondinha, com força e fé alcançando o cap máximo e a arma batendo horrores. Agora que já resetamos os status na Renala, partimos para as armas. A nossa escolha para a build será o Martelo de Incêndio do Prelado. Eita, nome grande da porra! Ele escala naturalmente com força, mas já deixo na tela o scale de cada afinidade que queremos usar. De primeira jornada, com afinidade pesada, ele terá 1.74 de scale em força. Do level 200 em diante, na versão de destreza, com afinidade de qualidade, ele fica com 1.12 de scale em ambos os atributos, força e destreza, o que gera um pouco mais de dano. E na versão de fé, ele ficará com 0.54 de skill em força e 0.78 de skill em fé. Parece pouco, mas não é, confia. Nos clipes, com os buffs, ele chegou a quase 1800 de poder de ataque total, muito alto e chegando bem perto do esmagador de gigantes, a arma colossal com maior scale em força do jogo. Isso mostra que essa arma tem potencial e ficará com bastante dano se usada de maneira correta. E o bacana é que é bem facinho de pegá-la, é só a gente ir até o Port Lady no Monte Girmir e matar o Prelado de Fogo dessa localização. Como você já sabe as afinidades, elas vão mudar conforme a versão dos status que optarem em seguir. Vamos papear sobre as cinzas de guerra. Aqui o papo fica mais quente, literalmente, e eu trouxe duas skills que combinam bastante com a build. A primeira é chamada de Investida do Prelado. É a cinza de guerra padrão do Martelo do Incêndio, que quando usada, faz o nosso personagem dar uma marretada na fuça do bicho e depois cravar o martelo no chão e sair correndo mais perdido que freira em lua de mel. Durante a corrida, você deixa um rastro de fogo por onde passa e depois da maratona, ele sobe o martelão causando dano da arma novamente. É bem simples, mas muito da hora de se usar. O dano inicial e final dela é bem alto, assim como o dano de fogo em área que a skill deixa, porém, o dano da corrida em si é bem meme, e é aqui que entra a malandragem. Por padrão, essa corrida não aplica efeito de status, mas como para toda regra existem exceções, esses hits intermediários da corrida aplicam o sangramento do buff da chama de sangue. Então já sabe, né? A gente usa o buff na arma, fica correndo igual um maluco irritando o boss e aplicando sangramento. Dessa maneira, o dano entra gostosinho. Outro detalhe é que essa skill tem um stagger extremamente alto, empurra e joga para o alto o tempo todo. Contra bosses humanoides como Renala, Malenia e Gideon, ela consegue fazer um estrago. Fora isso, ela não gasta muita mana, mas gasta uma estamina fodida de alta. O bacana é apertar o botão, segurar um pouquinho e logo soltar para maximizar o dano. Outra opção que temos de cinza de guerra para combinar com o estilo da build é a erupção. Bem simples, quando castada, ela desce marretando e sobe rasgando, causando o dano da arma e deixando uma poça de lava que causa dano de fogo por segundo. Além disso, ao acertar, ela causa 22 de dano à postura, muito boa para quebrar a postura dos chefes com frequência. No geral, ela tem um dano bom, mais alto se o boss ficar parado em cima da poça de lava, por isso o ideal é ser usada contra bosses mais imóveis. Porém, nada impede de deixarmos ela equipada o tempo todo. Por último, mas não menos importante, temos a famosa Garra de Leão. Essa aqui é mais uma sugestão, mas eu não poderia deixar de fora. É uma das melhores cinzas de guerra do jogo para armas colossais. Todo mundo já conhece, mas quando castada, ela faz o personagem girar um mortal e descer sabugando a cabeça do boss. Ela custa 20 de mana, tem uma animação bem rápida, além de causar 36 de dano à postura com armas colossais, extremamente forte, principalmente na versão voltada para a fé. Tem um dano muito alto e dá para quebrar a postura do tempo todo dos chefes. Em suma, as três opções são legais de usar. A Garra de Leão é extremamente apelona, a Investida do Prelado é a mais divertida e a erupção contra boss com pouca mobilidade consegue fazer um estrago. Reforço mais uma vez que a arma com afinidade pesada ou de qualidade, a gente consegue usar o encantamento da chama de sangue. Desse modo, ainda causar um dano de fogo mais baixo e também aplicar sangramento. Então se for montar ela de primeira jornada, com a skill da Investida do Prelado, esse buff é essencial. Nos talismãs, gurizada, bem padrãozão, tá? Equipamos o Fragmento do Alexander para aumentar em 15% o dano das cinzas de guerra, o Escorpião de Fogo para aumentar em 12% o dano com esse elemento e adivinha? Adivinhou? Duvido! O Arsenal do Grande Jarro. Esse aqui vai ser obrigatório porque mesmo com 50 de fortitude, quando equipamos o 7 e a arma, ficamos com carga pesada. Por isso que equipamos essa belezinha para aumentar a carga de equipamento em 19%. Bota 20, vai! Com ele, não ficamos com rolamento pesado. Como o intuito da build é ser tanque, esse aqui vai quebrar um galho legal para termos uma defesa bem alta e ainda manter a mobilidade.
Já o quarto é um pouquinho mais flexível, só um pouquinho, tá? Se for usar a skill da investida do prelado, eu recomendo equipar o talismã da tartaruga verde. Como essa skill gasta uma estamina escrota de alta, esse talismã ajuda aumentando a recuperação em 17,7%. Bota 18, vai! Se quiser deixar o personagem mais tanque, o Brasão de Dragão é uma boa pedida. Ele tem várias versões, mas a sua última diminui o dano físico recebido em 20%. Show de bola demais de se usar. Outro que dá para encaixar se forem usar a arma para bloquear ataques, perceba, apenas se forem bloquear ataques com a arma, é o Talismã do Escudo Grande. Ele diminui o dano sofrido à estamina em 20%. Bacaninha, mas é meio meh. De coração, eu iria de Brasão de Dragão ou Tartaruga Verde. São as melhores escolhas para colocar no quarto slot, mas se for enfrentar um boss de fogo, bota o Draco de Fogo. Se for enfrentar um boss de raio, bota o Draco de Raio. E por aí vai. Tem a malandragem, meu rei. Beleza, talismãs jogados na mesa, vamos falar um pouquinho do set. O escolhido para a build é o do Prelado de Fogo. Ah vá, é sério? Ele é um dos sets mais pesados do jogo, 60 de peso quando equipado por inteiro, mas justamente por isso tem uma defesa extremamente alta, ainda maior contra dano de fogo. O equilíbrio então nem se fala, o bicho é violento, 96 no total, é coisa pra cacete e muito difícil de você ser interrompido durante um ataque, uma verdadeira muralha. Porém, como a vida é injusta, a exemplo a galera que assiste os vídeos e não se inscreve, Deus tá vendo, amigo. Ele é um pouquinho chatinho de farmar. Não é difícil, só é chato mesmo. Todas as partes são dropadas matando os gordão de fogo. A taxa de drop é de 5% e um dos melhores locais para farmar é na Montanha dos Gigantes, no acampamento do forte. Tem uma graça pertinho, é só matar o gordão e resetar. A taxa de drop não é tão baixa, então rapidinho tu pega o set todo. Nesse mesmo local tu encontra um rola-bola em cima da árvore. O bicho subiu rolando até lá, qual o sentido? Matando ele tu pega a skill da investida do prelado. Passando rapidamente pelos buffs, nós temos algumas escolhas que vocês já estão careca de saber, mas lembre-se que sempre existe alguém que talvez não conheça, tenha paciência, rei. De primeira jornada, vamos usar o Chama Coçando-me Força para aumentar o dano físico de fogo em 20% por 30 segundos, um buff de corpo excelente. Em parceria, equipamos a Cinza de Guerra do Voto Dourado. Você pode equipá-la em uma adaga leve e deixar na mão secundária. Esse buff de aura aumenta o dano em 11,5% e diminui o dano recebido em 7,5% por 45 segundos. Show de bola demais! Já em segunda jornada, o buff de aura tu pode mudar. Se subir fé, coloque o encantamento do Voto Dourado, para aumentar o dano em 15% e diminuir o dano recebido em 10% por 80 segundos. Muito bom! Se subir destreza, pode equipar o estandarte do comandante. A skill da arma aumenta o dano e diminui o dano sofrido em 20% por 30 segundos. Muito forte também. No Elixir, a lágrima imutável será a envolvida por chamas, para aumentar o dano de fogo por 3 minutos, essencial na build. A outra depende da escolha da Cinza de Guerra. Com a investida do prelado, é bacana equipar a rajada de verde. Essa lágrima aumenta em 15 recuperação de estamina por segundo. Se for usar a erupção ou a garra de leão, a rachada com espinhos de pedra encaixa muito bem. Ela aumenta em 30% o dano causado à postura dos bosses, deixando bem mais fácil de realizar acertos críticos o tempo todo. Outra sugestão que deixo caso não queira usar nenhuma das citadas e goste do personagem mais tanque é a Maciça Opala. Essa lágrima nega todas as formas de dano em 15%, muito boa para deixar o personagem parrudão. E com isso, rapaziada, fechamos o guia do Prelado de Fogo, uma buildzinha que é mais voltada para a galera que curte ser bem tanque e marretar os bosses sem dó. Brigadão por quem ficou até aqui, aproveita e já confere a inscrição, ajuda nós, paizão. Abraço forte do Hor, fiquem bem e até o próximo guia, tamo junto demais.